Bom, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui com muita alegria para essa nossa segunda aula e agradecendo a todos que participaram da primeira aula, do empenho, da disposição. O importante é deixar claro que nós devemos estudar o livro, né? Aqui a gente apenas dá algumas orientações para você ter uma compreensão maior da leitura, mas é indispensável que cada um de nós leia o livro e, sobretudo, que participe dos grupos, né? É fundamental isso aí também, porque o objetivo desse curso é você se compreender mais, né? E se tornar um discípulo verdadeiramente consciente das implicações que o discipulado tem para a nossa vida, tá bom? Então vamos dar início a essa nossa segunda aula, antes recapitulando algumas coisas que nós aprendemos na primeira aula. Hoje vamos para a nossa segunda aula do primeiro capítulo do livro Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. Nós estamos estudando que você é aquilo que ama, adorar é humano. Antes de iniciarmos no assunto desta aula, vamos recapitular o que aprendemos na primeira aula. Primeiro, que amar faz parte da constituição da pessoa humana. Nossas vontades, anseios, desejos estão no cerne, no âmago de nossa identidade. São fonte de onde nossas ações fluem, nossos comportamentos. Nosso querer reverbera aquilo que está em nosso coração, pois o coração é o epicentro, quer dizer, o núcleo da nossa identidade. É o centro de gravidade da pessoa humana. Segunda coisa, somos seres de hábitos. Os hábitos como que formam a segunda natureza, seja como virtude, seja como vício. A segunda natureza significa que nós não pensamos sobre eles, se tornam naturais a cada um de nós. Assim como piscamos sem ficar pensando em piscar, ou respiramos sem ficar pensando, assim essa segunda natureza, que é o hábito, ele se torna uma ação natural em cada um de nós. E o terceiro é que nós somos criados para um fim. E nós buscamos esse fim ansiosamente. Nosso amor nos orienta para esse fim. Ser discípulo de Jesus é aprender a amar. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa compreensão da proposta do autor e deduzirmos algumas consequências para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa compreensão do que é o discipulado, do que é a vida cristã. É preciso também entender que o autor, ao abordar nesse primeiro capítulo, ele fala muito da questão da natureza humana, quer dizer, alguma coisa que se aplica a todos, a todo ser humano, independente de você ser cristão ou não ser cristão, né? Todos nós amamos, né? Então a gente tem que observar isso, que ele trata muito aqui dessa questão da natureza humana. Ele está propondo que a natureza humana, no seu âmago, no seu ser mais profundo, é caracterizada pelo amor, né? Assim, o amor e o desejo são constitutivos da condição humana, de todos os seres humanos. O desejo é uma atração por algo, é uma busca. A gente viu que naquela frase de Santo Agostinho que o homem vai estar ansioso enquanto não descansar em Deus. O ser humano está inquieto, ele está numa busca. Então nós não podemos deixar de estar voltados em uma direção, de estar inclinados para chegar a um lugar o qual nós ansiamos. Quer tenhamos consciência disso ou não, a gente vai estar sempre em busca de um lugar, né? Não é essencial que nós conheçamos, ou que nós creiamos, ou que pensemos sobre esse fim para o qual nós nos dirigimos, mas nós o queremos. Independente de pensarmos ou não, ele pode agir em nível subconsciente, mas nós queremos, né? Nós buscamos. Este telos, né, esse fim que todo ser humano almeja, é como se fosse uma visão, né, da boa vida que cada um de nós deseja. A literatura universal está cheio de romances, mesmo de poesia, que fala sobre esse local, né, esse local que seria da boa vida, né, do homem realizar sua plenitude, né? Você vê isso, por exemplo, tem a Utopia de Thomas Moros, você vê na poesia de Manuel Bandeira, Vou Embora para Sárgada, né?
a lenda do Eldorado, né? Local paradisíaco, e na Pedra Filosofal, que os alquimistas buscavam. Quer dizer, eles buscavam um elemento que trouxesse a felicidade, curasse todas as enfermidades, transformasse qualquer elemento em ouro, né? Então essa busca pela felicidade de um local, de um lugar, ela é inerente à natureza humana. Nós passamos pela vida com visões que podem ser inconscientes, né, subconscientes, mas elas são poderosas, de um desejo de um reino. Elas são poderosas para nos impulsionar para uma busca. Então nós ansiamos por um reino de felicidade, não apenas de uma felicidade pessoal, né, como se a gente encontrasse o nirvana, né, uma experiência mística absoluta, né, mas nós desejamos um mundo como nós achamos que ele deveria ser. Um mundo que trouxesse de fato a felicidade, a plenitude a cada um de nós. Nós somos atraídos para o que parece ser o caminho para chegarmos a esse mundo. Esse telos opera em nós não por meio de convencimento intelectual, mas pela sedução, né? De fato, nós buscamos, né, esse telos porque ele nos atrai, ele exerce um fascínio sobre cada um de nós. Então, por isso é que não adianta você dizer que você anseia ou não por alguma coisa, você vai sempre ansiar, é da natureza humana. A gente pode dizer que há diversas versões de anseio, né? Você pode desejar diversos tipos de reino, mas você vai desejar um reino, você vai desejar um local, um lugar de descanso, porque isso é uma característica estrutural da nossa natureza criada. Então a gente pode divergir com respeito ao conteúdo, as características desse reino, mas ele vai ser sempre ansiado, um reino, por qualquer ser humano. Ele utiliza uma metáfora interessante, que ele começa dizendo assim, que é impossível não amar, né? Por quê? Porque o coração é o centro, é o sustentáculo da pessoa humana, ele é o motor que move a nossa existência. Então somos seres que amam. Então a metáfora aqui seria a metáfora da jornada, né? Nós podemos empreender uma jornada e utilizamos um aparelho chamado bússola, né? A bússola, ela tanto vai nos apontar, né, a direção, né, vai nos apontar para um determinado caminho, mas ela vai nos orientar também nessa caminhada. A bússola tem esse duplo aspecto, né, de nos atrair, né, a agulha da bússola, ela é atraída sempre para o norte, né? Ela tem essa atração e ela também dá esse senso de orientação no nosso deslocamento. Eu lembro que quando garoto a gente assistia muito um filme chamado Perdido no Espaço, né, na televisão preto e branco, e as pessoas subiram numa nave, né, e se perderam, né, perderam todo esse senso de orientação e ficaram vagando, né, pelo espaço. Então o nosso coração ele nos mostra um telos, né, nós marchamos para aquilo que nós amamos, né, e o nosso desejo nos impulsiona, né, e o coração de certa maneira trabalha como se fosse um guia nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Agostinho usa uma outra metáfora para simbolizar essa busca, né, essa dinâmica do amor. Ele diz que o nosso corpo, devido ao peso, ele tende para um lugar que ele é próprio, porque o peso não só tende para baixo, mas também para o lugar que ele é próprio. Assim, se você soltar um tijolo, ele vai tender para o chão, né, força da gravidade, mas o fogo ele vai subir. O azeite que é derramado sobre a água, né, ele vai flutuar, ele vai subir, né? A água, se você já, pelo contrário, joga a água sobre o azeite, a água vai descer, vai ficar abaixo do azeite, né? Então, cada coisa se move segundo o seu peso e se dirige para o lugar que lhes compete. As coisas que não estão no próprio lugar agitam-se, mas quando encontram, elas ordenam-se e repousam. Talvez você já tenha passado por essa experiência de pegar uma bola, né, uma bola cheia, aí você mergulha ela na água e fica segurando embaixo. Você sente que ela fica inquieta, ela quer subir, né?
ela, ou você bota debaixo da perna ou debaixo do braço, ela fica naquela, como se fosse uma agitação, porque ela tende para o local que ele é próprio, né, que é para ficar em cima da água, sobre a água. Então Agostinho faz essa comparação. Ele diz que o meu amor é o meu peso. Para qualquer parte que eu vá, é ele quem me leva. O vosso dom, ele falando a Deus, ele diz assim: o vosso dom inflama-me e arrebata-nos para o alto. Ardemos e partimos, fazemos canções no coração e cantamos o cântico dos degraus. São os cânticos, muitos retratados nos salmos, né? Os chamados também cantos de subida. É o vosso fogo, né? O Espírito é como um fogo benfazejo que nos consome enquanto vamos subindo para a paz da Jerusalém celestial. Regozijei-me com aquilo que me disseram, iremos para a casa do Senhor. Lá nos colocará a boa vontade, para que nada mais desejemos, senão permanecer ali eternamente. Essas duas metáforas, né? A metáfora da bússola e a metáfora também do peso, são importantes para a gente entender essa dinâmica do amor, que nos impulsiona para um telos, para um fim. Uma segunda coisa também é que essa bússola, né, é uma bússola erótica. O amor é um hábito. Isso aí pode nos trazer, às vezes, até uma frustração. Poxa, mas o amor é um hábito, né? E a bússola erótica, nós falamos na aula passada o que é o erótico. O erótico é desejo, né? Não é desejo por sexo, como muitas vezes é popularmente apregoado, né? O amor é simplesmente, o eros é o desejo por algo. É um desejo também intenso por alguma coisa. Nós, como cristãos, falamos muito que no ágape, né, que é esse amor, né, direcionado corretamente, um amor corretamente ajustado, né, que a Bíblia chama de ágape, né? Mas de qualquer maneira o eros é esse desejo, né, essa busca por alguma coisa que é importante para cada um de nós. Então, nesse modelo, digamos, alternativo, que não pensa o homem somente como cérebro, né, somente como pensamento, mas que vê o homem como tendo o seu centro de gravidade no coração, nos anseios, nos desejos e na sua região mais profunda, isso faz com que nós entendamos o homem como um ser amante, que ama algo acima de tudo. Então é preciso reconhecer também que esse amor é um tipo de desejo subconsciente, né, que atinge cada um de nós, embora não tenhamos consciência muitas vezes disso, mas a gente está sempre impulsionado, né? E ele opera em nós sem que nós pensemos a respeito. Então esse amor é menos uma escolha consciente, mais uma espécie de inclinação básica, uma orientação padrão que produz as escolhas que nós fazemos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala de maneira interessante, em Colossenses 3, de 12 a 14. Ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou que é o elo da perfeição. Bom, nesse texto aí que nós lemos, Paulo usa a metáfora da roupagem para descrever uma vida segundo Cristo. Vejamos como Paulo descreve esses traços do caráter. Ele diz que são virtudes, são como virtudes. Nós já vimos que as virtudes são os bons hábitos, assim como os vícios são os maus hábitos. Os bons hábitos são disposições internas para o bem. Virtudes são diferentes de leis ou regras morais. As leis e as regras são determinações externas daquilo que é bom. Virtudes são traços de caráter que fazem parte do que você é. Tomás de Aquino dizia que quanto mais virtudes, menos lei. Quanto menos lei, mais virtude. Então, em certo sentido, tornar-se uma pessoa virtuosa é internalizar a lei e o bem para onde a lei aponta. Ela acaba se constituindo em nós uma segunda natureza.
Mas uma pergunta que fica, cada de nós, é possível adquirir virtudes? Né? Como adquirir essas virtudes que Paulo fala aqui no trecho que nós lemos? São duas formas, as formas pelas quais as virtudes elas penetram em nós, porque elas nos formam, diferentemente da lei que nos informa, né? As virtudes nos formam. E elas entram em nós de duas formas. Em primeiro lugar, as virtudes vêm por meio da imitação. Né? Interessante como Paulo, tanto em 1 Coríntios 11:1 como em Filipenses 3:17, ele vai dizer: seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. A imitação é uma coisa importante na nossa formação, a formação das virtudes. Há um autor do século XVI, Tomás de Kempis, que ele fala do seu livro mais importante, né, um livro de devoção, chama A Imitação de Cristo. Então você precisa de modelos, de exemplos para você imitar. Interessante como modernamente a gente tem experimentado. Eu lembro que o pastor Adiel falava de um livro, não lembro se ele chegou a publicar, ele tinha ideia chamada A Morte do Modelo, né? A nossa sociedade tem procurado matar, né, de certa maneira, os modelos, destruir os modelos. E os modelos são fundamentais para nós nos espelharmos nele, não que nós vamos copiá-los mecanicamente, né, mas é a partir deles, da imitação, que nós vamos adquirindo, digamos assim, maturidade para depois internalizarmos essas virtudes e podermos agir como pessoas amadurecidas. Mas é importantíssimo você ter um modelo, né? A Bíblia no Antigo Testamento fala muito isso do pai, né? Ensinar o filho no caminho, andando, sentando, né? Em todos os momentos ele está servindo mais ou menos de modelo, né? Introduzindo o filho naquilo que ele pode compreender, né? Até que esse filho depois, por si só, internalize essas disposições, né, para o bem e possa viver de maneira madura. Uma segunda coisa importante, né, para adquirirmos essas virtudes é a prática. Então você tem não só o modelo, mas você também tem a prática. É na prática reiterada que as virtudes vão se solidificando em nós e de fato passa a se constituir a segunda natureza. Aqui a gente pode pensar assim, e a questão do fingimento, né? Porque tem pessoas que às vezes exteriormente aparentam, né, ter compaixão, ter o amor cristão, ser pacientes, né? Mas muitas vezes isso é apenas uma fachada para aparecer para as pessoas que aquela pessoa tem aquelas virtudes. Mas isso não invalida a importância da virtude e a importância da forma como nós adquirimos virtude, né? Isso aí já vem ser uma desvirtuação. Ou seja, o amor daquela pessoa, o desejo, não está tendendo para o lugar correto, né, para onde ela deve ir. Ela está se dirigindo à própria pessoa. A pessoa quer somente a vanglória, mas ela não quer pagar o preço de fato, de passar pelas etapas da imitação e também da prática, né? Então, deixando bem claro que as virtudes elas são aprendidas e adquiridas por meio da imitação e da prática. E por isso que nós dizemos que o amor ele é um hábito, né? Você concorda com isso, que o amor é um hábito? Parece assim que é chocante, mas esse é um desafio para você. Então vamos tentar também responder essa pergunta. O amor de fato é um hábito? Quer dizer, o hábito é aquilo que se torna em nós uma segunda natureza. Bom, com isso nós encerramos essa segunda aula e lançando para vocês o desafio de até domingo vamos ler da página 31 à página 41 do nosso livro e vamos ir preparados para participar nos grupos, procurar falar, procurar nos entender, procurar compartilhar nossas experiências, nossas vivências, porque isso é fundamental para o desenvolvimento e para a consolidação do discipulado, né? Que Deus nos abençoe e nos dê de fato um domingo abençoado e enriquecedor no nosso estudo.